Fala rapaziada, bem-vindos ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fê e do Thiago e vamos analisar os informativos da semana. Hoje a gente vai mergulhar no informativo de jurisprudência número 868 do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Ele é do dia 28 de outubro de 2025. Isso aí, tem bastante coisa importante pra gente discutir de várias áreas do direito. Exato. Nossa ideia aqui é, como sempre, destrinchar esses julgados, pegar os pontos principais, o que muda na prática. E vamos começar com um bem relevante, julgado como recurso repetitivo. É o tema 192. Ah, sim. O RESP 1960-300, lá de Goiás. Relatoria do ministro Ovi Fernandes, terceira sessão, Direito Penal na veia. Isso. O caso é aquele clássico, né? Roubo. Uma única ação do criminoso, sem planos separados para cada vítima, mas que acaba atingindo o patrimônio de mais de uma pessoa. E a complicação extra, essas pessoas podiam ser da mesma família, morando na mesma casa. A dúvida era, isso é um crime só ou vários crimes em concurso? E o STJ bateu o martelo. Configura concurso formal próprio. É o artigo 70 do Código Penal. Concurso formal próprio? Isso. O argumento central é que o crime de roubo protege o patrimônio de cada indivíduo, mesmo que a ação seja uma só, se ela atinge patrimônios diferentes. Seja porque o agente quis ou porque assumiu o risco, né? O tal do dolo eventual. Exatamente. A teoria do assentimento. Se ele visou ou assumiu o risco de lesar vários patrimônios, aí tem pluralidade de crimes. O fato de serem da mesma família, morarem juntos, isso não muda a lógica pro STJ. Entendi. Quer dizer, a família não vira um super patrimônio único para fins de roubo. Cada um tem o seu protegido. É isso. E aplicar o concurso formal próprio, veja bem, o STJ até considera um benefício. Como assim um benefício? Porque a pena aplicada é a de um só dos crimes, mas com aumento de 1/6 até metade. É melhor do que somar as penas inteiras, que seria o concurso material. Ah, claro. Evita a soma total das penas. Exato. O tribunal disse que criar uma exceção para vítima da mesma família não teria base na lei e seria desproporcional. A tese ficou bem clara, né? Tema 1192, o cometimento de crimes de roubo, mediante uma única conduta e sem desígnios autônomos, contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, configura concurso formal de crimes. Fechou essa questão, então. Vamos seguir. Processo civil agora. RMS 69.603 SP. Isso da primeira turma, ministro Paulo Sérgio Domingues, relator. O tema aqui é mandado de segurança e juizados especiais. Certo. E a questão era, pode usar MS para discutir competência do juizado depois que a decisão já transitou em julgado? E a resposta foi um não bem claro. Não pode. Mas, não tinha uma discussão sobre isso antes? Lembro de um precedente mais antigo. Tinha sim. O RMS 17.524 da Bahia. Ele era de antes da lei do mandado de segurança atual, a de 2009. E ele até admitiu o MS para controlar a competência dos juizados como uma exceção à súmula 376 do STJ. Ah, então existia essa brecha. Mas aí veio a lei 12.16 de 2009. E o artigo 5º, inciso 3º dela é taxativo. Não cabe MS contra a decisão judicial com trânsito em julgado. Ponto. E essa regra não tem exceção para discutir competência? Nenhuma. A vedação é geral. E a súmula 268 do STF vai na mesma linha. Permitir o MS nesse caso seria basicamente driblar a proibição da ação rescisória nos juizados, né? Verdade. A Lei 9.099 e a Lei 10.259 proíbem rescisória nos juizados. Usar o MS seria um atalho que a lei não permite. Exatamente. Então, a segurança jurídica da coisa julgada falou mais alto. A lei atual fechou essa porta. Entendido. Mudando de assunto, vamos para o direito administrativo. RESP 2202-471-DF. Segunda turma, ministro Afrânio Vilela, é sobre a gratificação de atividade de segurança, a GAS, para servidores da área de transporte do judiciário. Parece estranho à primeira vista. Pois é, essa era a controvérsia. Analistas e técnicos da área de transporte, mas que na prática faziam segurança, tipo dirigir para autoridades, o que envolve proteger a pessoa, tinham direito a GAS. E a resposta do STJ? Foi sim, tem direito, desde que comprovem que realmente exercem atividade de segurança. Ah, então de novo a função real importa mais que o nome do cargo ou a lotação no papel. Exatamente. A base foi a Lei 11.416, que criou a GAS. Ela vincula a gratificação ao exercício de funções de segurança. Não fala do nome da área. Faz sentido. E o STJ lembrou que, no passado, segurança e transporte eram áreas muito próximas, às vezes até unificadas em alguns tribunais. Se o servidor do transporte prova que faz tarefa de segurança, como levar autoridade, vigiar, ele cumpre o requisito da lei, o que vale a função na prática. Uma visão bem pragmática. Interessante. Agora, um tema sempre delicado. Criança e adolescente. RESP 2062-293-DF. Terceira turma, ministro Vilas Boas Coeva. A discussão era: quem julga pedido para suprir a autorização de um dos pais para tirar passaporte ou viajar com o filho para o exterior? Vara de família ou juizado da infância e da juventude? Uma dúvida comum para muitos pais separados, imagino. E qual a competência? Juizado da infância e da juventude. E o ponto-chave do destaque do STJ é essa competência do juizado, mesmo que não tenha situação de risco clara para a criança ou para o adolescente. Opa, isso é importante. Muita gente pensa que o juizado só entra em casos de risco, né? Abandono, violência. Exato, mas não é só isso. O STJ usou a doutrina da proteção integral, o melhor interesse da criança,
O ECA, no artigo 148, diz que o juizado julga ações civis sobre interesses individuais da criança, incluindo discordâncias dos pais sobre o poder familiar que afetem direitos básicos. E viajar, ter passaporte, se encaixa nisso? Com certeza. Afeta a liberdade, a convivência familiar com outro genitor que mora fora, lazer, cultura. A simples recusa de um pai ou mãe sem um motivo justo ligado ao bem-estar do filho já é vista como um obstáculo a esses direitos. E por ser questão de direitos fundamentais da criança, a competência absoluta do juizado. Não dá pra escolher ir pra vara de família. Isso mesmo, competência absoluta, ratio matéria, não é só guarda ou visita, é uma medida específica para garantir direitos. A negativa injustificada já chama competência especializada. Bem explicado. Voltando pro processo civil, um caso que deu o que falar na terceira turma, né? O RESP 2.159.882-PR. Esse mesmo. Relatora para acórdão foi a ministra Nancy Andrighi. O tema é prazo para agravar da decisão de saneamento do processo. Aquela decisão que organiza o processo, define provas, o artigo 357 do CPC. Exato. E o parágrafo 1º desse artigo dá 5 dias para as partes pedirem esclarecimentos ou ajustes na decisão. A briga era: o prazo de 15 dias para o agravo de instrumento contra essa decisão começa quando? Da publicação da decisão original ou só depois de decididos esses pedidos de ajuste? E a maioria da turma decidiu? Prevaleceu que o prazo só começa a correr depois que a decisão de saneamento fica estável, ou seja, depois que o juiz responde aos pedidos de esclarecimento ou, se ninguém pedir nada, depois que passam 5 dias para pedir. Interessante. A ideia é que o saneamento não está pronto logo de cara. Isso, é visto como um ato complexo, precisa dessa fase de diálogo para se completar. A ministra Nancy destacou muito o princípio da cooperação no voto dela. Mesmo que o pedido de esclarecimento pareça querer mudar a decisão, ele tem que ser olhado e só depois a decisão fica firme para poder recorrer dela. Exatamente. Ignorar esse pedido para contar o prazo antes seria contra a cooperação e traria insegurança. A estabilidade da decisão é que dispara o prazo do agravo. Faz sentido processualmente. Agora um caso bem diferente. Segredo de Justiça, quarta turma, ministro Raul Araújo. Envolve igreja, sigilo. Sim, um tema super delicado. A questão era: uma organização religiosa pode ser forçada pela justiça a mostrar documentos de um processo disciplinar interno, um processo eclesiástico, contra um padre acusado de abuso sexual? Nossa. De um lado, o direito à prova, de outro, a liberdade religiosa, o sigilo. O que o STJ decidiu? A quarta turma entendeu que a organização religiosa pode sim se recusar a mostrar esses documentos internos. Pode se recusar? Mesmo num caso grave como esse? Sim. O STJ ponderou que o direito à prova não é absoluto. O próprio CPC, no artigo 404, prevê motivos legítimos para a recusa. E aí pesaram a liberdade religiosa, que inclui a liberdade de organização interna das igrejas, e também o sigilo religioso ou confessional. O sigilo do que foi dito ali dentro, né? Isso. Protegido por várias leis, até no Código Penal. Forçar a exibição violaria isso e talvez até o direito de não produzir prova contra si mesmo, o nemo tenitur si detegere. Se o acusado confessou algo confiando no sigilo, não se pode usar isso contra ele compulsoriamente na esfera civil ou criminal. Segundo essa decisão, é um equilíbrio complexo de direitos fundamentais. Realmente complexo. Bom, ainda na quarta turma, processo civil de novo, agente, no RESP 2147-665-SP. Novidade sobre feriado local. Uma ótima notícia para a advocacia essa. Mudou com uma lei recente, a 14.939 de 2024. Agora, para comprovar um feriado local, que pode estender o prazo do recurso, essa comprovação pode ser feita depois de já ter entrado com o recurso. Ah, que bom. Antes tinha que ser na hora, né? Se esquecesse, já era. Exato, era a regra antiga. Agora ficou mais flexível. E a decisão ainda diz mais: se o feriado já estiver anotado nos autos eletrônicos ou for um fato notório, tipo um feriado estadual conhecido, talvez nem precise comprovar formalmente. E essa lei nova já vale para os recursos que estavam tramitando? Sim, o STJ aplicou imediatamente. Entendeu que é uma norma que ajuda a corrigir um defeito, um vício sanável, e isso combina com o espírito do CPC de 2015, de cooperação e de buscar decisão de mérito. Facilitou a vida do advogado. Excelente. Agora vamos para a área penal de novo. ARGR no RESP 2.188.777 PR, quinta turma. Ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Perdimento de bens no tráfico. Um caso bem pesado. Uma fazenda usada para tráfico de drogas, só que a fazenda não era só do traficante, era dos pais dele, idosos e doentes, e tinha ameação da ex-esposa. A questão era: perde a fazenda inteira para a União? O artigo 243 da Constituição prevê isso, né? E a lei de drogas? As instâncias de baixo tinham decidido pelo perdimento. Tinham. Aplicaram por analogia a um tema do STF, o 399, que é sobre terra usada para plantar droga. E aí cobraram dos pais e da ex-esposa a prova de que não tiveram culpa, nem em eligendo, nem em vigilando. Culpa por não terem fiscalizado ou por terem escolhido mal quem usava a terra. Mas o STJ concordou. Não concordou com essa aplicação direta. Primeiro porque o tema 399 é sobre plantio, que ataca a função social da terra. Aqui, a fazenda tinha pecuária, mantinha uma função social, apesar do crime. Situações diferentes. E o segundo ponto? O mais importante, não se pode presumir a culpa desses terceiros de boa-fé para aplicar uma pena tão grave como perder a propriedade inteira. O confisco do artigo 243, parágrafo único, tem que ser visto com cuidado. A boa-fé dos pais e da ex-esposa teria que ser desmentida com provas, então, não o contrário. Exatamente. A perda do bem é drástica. Tem que olhar outros direitos. A situação dos pais idosos, doentes, sem condição real de vigiar tudo. A situação da ex-esposa, de quem nem se pode exigir que denuncie o ex-marido conforme outras decisões. E a lei penal
penal. O princípio da intranscendência da pena também entra aí, né? A pena não pode passar para quem não cometeu o crime. Com certeza. E a proporcionalidade. O STJ disse que perder a fazenda toda seria desproporcional, violaria a boa-fé, a dignidade dos idosos, o direito à moradia. O dever de vigilância do dono não é absoluto. Foi uma decisão bem sensível às circunstâncias. Muito interessante essa ponderação. Seguindo na área penal, sexta turma agora. Segredo de Justiça. Ministro Sebastião Reis Júnior. Colaboração premiada no tráfico. Isso. Artigo 41 da Lei de Drogas, que dá uma redução de pena para quem colabora. O STJ reafirmou o que já vinha dizendo. E o que é preciso para ganhar essa redução? Precisa de duas coisas cumulativamente. A colaboração tem que levar à identificação dos outros criminosos, coautores, partícipes, e também tem que levar à recuperação total ou parcial do produto do crime. No caso do tráfico, recuperar a droga apreendida. Ah, então tem que ter os dois resultados. Não basta só um. Se a polícia só acha a droga por causa da dica, mas não pega mais ninguém, não vale. Exato. Pela interpretação do STJ, não vale a minorante do artigo 41. No caso julgado, a colaboração levou à apreensão da droga, mas não identificou comparsas. O tribunal de origem tinha dado a redução, mas o STJ reformou e afastou o benefício. Tem que cumprir os dois requisitos. Entendido. Uma interpretação mais restritiva do benefício. Ainda na sexta turma, a RG no RHC 143.762-PE. Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Acesso a provas em processo penal. Aqui a defesa de um acusado de homicídio reclamou. Eles queriam acesso a todos os e-mails da vítima que foram obtidos com quebra de sigilo, mas a perícia e o juiz só liberaram acesso ao que foi considerado relevante para o crime. A defesa disse que isso era cerceamento de defesa, que precisava ver tudo. O STJ concordou. Não, o STJ disse que não houve cerceamento. O juiz pode sim limitar o acesso a provas que sejam irrelevantes ou impertinentes para o caso, para não tumultuar o processo. É o artigo 400, parágrafo 1º do CPP. E a privacidade da vítima também pesa, imagino. Exatamente. O STJ ponderou isso. Liberar só o que tem conexão com o crime protege a intimidade da vítima no restante das comunicações. Fizeram até uma analogia com escuta telefônica. Não precisa transcrever tudo, só o que interessa para a investigação. Então, limitar o acesso ao pertinente não viola ampla defesa. Um equilíbrio delicado aí também. E para fechar os julgados individuais, mais um da sexta turma, segredo de justiça, ministro Sebastião Reis Júnior. Esse é sobre o juiz agindo de ofício na investigação. Um ponto importantíssimo sobre o sistema acusatório no Brasil. O caso foi: a polícia pediu busca e apreensão de um carro, o juiz, por conta própria, sem ninguém pedir, mandou fazer busca e apreensão também na casa do suspeito, pegar dispositivos eletrônicos e ainda quebrar o sigilo dos dados desses aparelhos, tudo de ofício. Nossa, o juiz investigando por conta própria. Isso não pode no sistema acusatório, que separa quem acusa, quem defende e quem julga. Exatamente. O STJ foi muito claro. Essa iniciativa do juiz na fase de investigação viola o sistema acusatório. O pacote anticrime colocou isso no CPP, no artigo 3º-A. O juiz não pode tomar iniciativa na busca de prova na investigação. Mas não tem um artigo antigo no CPP que fala em busca de ofício? Tem, o 242. Mas o STJ disse que ele tem que ser lido à luz da Constituição e do sistema acusatório atual. O juiz não pode fazer o papel da polícia ou do Ministério Público na investigação. A imparcialidade dele fica comprometida. Ainda mais para determinar medidas tão fortes como busca em casa, quebra de sigilo de dados. Exato. São medidas que limitam direitos fundamentais. O juiz determinar isso sem provocação é incompatível com a imparcialidade que se espera dele. A decisão reforça essa separação de funções. Muito importante essa reafirmação. Bom, cobrimos os julgados e, para terminar, temos duas novas afetações de temas para recurso repetitivo, não é? Isso, duas novas questões que o STJ vai decidir e que vão valer para todo mundo. O primeiro é o tema 1387, lá na primeira sessão. Tema 1387, sobre o PASEP. Exato. Vai definir se o saque total da conta PASEP marca o começo do prazo para a pessoa reclamar na justiça por problemas na conta, tipo saques que não fez, desfalques, erro no cálculo dos rendimentos, quando começa a contar a prescrição do saque total. Uma dúvida que afeta muita gente. E o outro tema? É o tema 1388, na segunda sessão. Esse é sobre honorários de advogado quando são fixados por equidade. Aqueles casos em que o valor da causa é muito baixo ou muito alto e o juiz fixa um valor justo, por equidade. Isso. A questão é, mesmo nesses casos, o juiz tem que respeitar os valores mínimos que o CPC estabeleceu lá no artigo 85, parágrafo 8º-A. Essa regra é mais nova, para garantir um mínimo para o advogado. A segunda sessão vai dizer se esse mínimo vale também para quando se fixa por equidade. Duas questões bem práticas que vão ter uma resposta definitiva em breve. Ótimo. Olha, fizemos uma boa varredura do informativo 868, hein? Com certeza. Muitos temas importantes, decisões que mostram como o direito está sempre em movimento, né? Reinterpretando leis antigas, aplicando as novas, sempre à luz da Constituição. Vimos o sistema acusatório sendo reforçado, a cooperação no processo ganhando espaço, a preocupação com direitos fundamentais mesmo em casos de crimes graves, a busca por justiça no caso concreto. Pois é, mostra como é essencial ficar de olho na jurisprudência para entender não só a regra escrita, mas como ela é aplicada e para onde o direito caminha. Fica até uma reflexão, né? Onde fica o equilíbrio entre aplicar a lei ao pé da letra e olhar para as circunstâncias do caso, para os princípios maiores. Várias dessas decisões parecem tocar nesse ponto. Uma ótima reflexão para fechar: manter-se atualizado é o caminho. Com certeza. Valeu pela análise e até a próxima.